Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, de acordo com o horário que vocês vão estar assistindo esta videoaula. Meu nome é Veirislene Lavor, sou professora de Sociologia. Quero agradecer ao professor Daniel Valério Martins e também ao professor Cássio Krapp pelo convite em participar deste projeto da Universidade Federal da Grande Dourados, através também da Faculdade Intercultural Indígena. A nossa temática hoje vai ser sobre a escola e a educação escolar indígena. Os objetivos aqui da nossa disciplina, da nossa aula, digamos, né, que faz parte desta disciplina, da etnogênese indígena, no caso da nossa aula, é estudar os percursos traçados pelos povos originários para o surgimento da educação escolar indígena no Ceará, e eu estou trazendo essa visão um pouco aqui do nosso estado do Ceará, essa experiência, né, sobre as origens da escola diferenciada e intercultural aqui no nosso estado. Para a gente refletir também um pouco sobre a educação, né, escolar indígena e também sobre a própria educação indígena, apresentando ainda também algumas políticas nacionais e estaduais que visam fortalecer as ações desenvolvidas no ambiente escolar, né, com o intuito de respeitar a identidade, autorreconhecimento, saberes e tantas outras questões culturais da população indígena. Vale ressaltar, primeiramente, que essa educação, na verdade, a educação indígena, ela vem bem antes, desde sempre, né, da própria educação escolar, né? Ela sempre existiu, a educação indígena sempre existiu através de quê? Na cultura, ancestralidade dos povos originários, né, como a gente chama também, que é o conceito mais correto, através da sua religiosidade, da sua tradição oral, arte, crenças, cultos, saberes, as curas, né, músicas, os ritos, enfim, as vivências, a cultura do bem viver, as suas tradições e tantos outros elementos culturais. Eu trouxe aqui uma fala do Paulo Freire para a gente retratar um pouco o histórico também da educação indígena, né? O Freire ele dizia que quando a escola foi implantada em área indígena, essa educação escolar, a instituição, né? As línguas, a tradição oral, o saber e a arte dos povos indígenas, eles foram discriminados e excluídos da sala de aula. Isso bem logo no histórico, no começo, né, nas origens. A função da escola era fazer com que estudantes indígenas desaprendessem suas culturas, né, renegassem as suas culturas e deixassem de ser indivíduos indígenas. Historicamente, a escola pode ter sido instrumento de execução de uma política que contribuiu para a extinção de mais de 1000 línguas, segundo Paulo Freire, né? Outro pensador também, através do Freire, ele diz, né? Ele também retrata essa outra fala do Freire. A escola entrou na comunidade indígena, a escola instituição, como um corpo estranho, que ninguém conhecia. Quem a estava colocando sabia o que queria, mas os índios não sabiam. Hoje os índios ainda não sabem para que serve a escola. Isso Paulo Freire dizia ainda historicamente recente, não é? E esse é o problema. A escola entra na comunidade e se apossa dela, tornando-se dona da comunidade, e não a comunidade dona da escola. Agora, nós, índios, estamos começando a discutir a questão. E aí eu trago, né, a gente começa a refletir um pouco sobre essa educação indígena, para depois a gente se entrar na questão da escola indígena. Eu trago algumas questões sobre essa educação escolar dos povos originários, né? Algumas das primeiras questões aqui da nossa aula, que quais são os caminhos, né? Quais foram os caminhos traçados nessa luta de resistência, porque são mais de 519 anos aí de resistência, né? Desde a invasão dos colonizadores. Então, quais foram esses caminhos traçados nessa luta para que viesse a existir uma escola pensada pelos povos originários, uma escola realmente pensada pelos indígenas, né? E como são desenvolvidas essas ações para as escolas e os seus atores? A gente fica aí com essas reflexões e vamos aqui adentrar um pouco agora na questão do histórico e depois a gente retorna a essas questões com algumas possíveis respostas, né, a partir da experiência do estado do Ceará, principalmente no que se refere à formação de professores também. A gente tem aí um breve histórico, porque a história é muito longa e a nossa aula tem um tempo mais limitado, mas para que vocês possam também pesquisar, e muitos de vocês já até sabem, né? Mas pontuando mais ou menos em 1549,
é que se começa o início de uma estruturação para as escolas, né, de indígenas. Com a invasão dos colonizadores, como eu falei anteriormente, com a primeira missão da Companhia de Jesus, né, que no caso eles sempre buscavam crianças principalmente para começar a inculcar a questão da religião e através desse ensino da leitura e da escrita, né, começou também esse projeto integrador, não é? Digamos assim, e homogeneizador. Então, os nativos também que resistiam, tanto crianças como adultos, né? Principalmente os adultos, quando resistiam, eram severamente perseguidos, vistos como selvagens ou embrutecidos, e precisavam, inclusive, ser pacificados, né? Eles achavam isso. Levando também essas questões a batalhas sangrentas e genocídios de várias etnias, né? Além da questão da escravização, né? Escravidão indígena, que foi também medonha. São muitos tópicos da nossa história e a gente vai só dar umas pinceladas aqui de uma forma mais breve. Já na década de 60 a 70, aí começam os debates sobre o movimento social indígena, né, como uma forma de fortalecimento dessa resistência indígena. E mais ou menos na década de 70, né, através no caso do Ceará, da Igreja Católica, né, como em outros pontos, outros estados também, fortalecendo esse movimento, aqui através da pastoral e da figura do Dom Aloysio Lochaide, começa a se pensar na cidade de Caucaia uma escola diferenciada, a ideia de uma escola realmente pensada para os índios, né? E também discutida por eles, enfim, começa a se tratar essa questão. Agora, o grande divisor de águas da história, e aí eu vou dar um salto aqui já para a década de 90, diante das lutas, batalhas, resistência, né, dos povos originários, na década de 90, quando esse movimento está mais fortalecido, né, e que aconteceram também muitos debates em todo o país e discussão, né, para que viesse a acontecer essa Carta Magna, e o movimento realmente ele ganha corpo e mais forma, esse é o grande divisor de águas, não é, para o movimento indígena, é a Constituição de 88, né? E também através, posteriormente, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, né, que é a LDB, a nossa LDB, que vem garantir uma educação realmente diferenciada, bilíngue, né, tentando fazer valer o que está escrito na Constituição, né? Respeitando também a diversidade, né, das etnias, a cultura dos povos, os saberes, enfim. Esses documentos, eles definem o quê? Princípios, diretrizes e as ações para a educação escolar indígena, discorrendo ainda sobre também a formação de professores. Em 2007, tem um outro elemento importante na nossa história também, que é a Declaração das Nações Unidas para os Direitos dos Povos Originários, né? Que vem o quê? Contribuir justamente com o movimento social, né, dos indígenas para também a educação diferenciada e refletindo também positivamente para a construção de mais escolas dessa tipologia, que até então eram pouquíssimas, né, e raras, assim como a renovação também da infraestrutura, formação de professores indígenas e maiores investimentos também sobre a questão educacional. No nosso caso, eu acredito que em outros estados também, mas aí eu estou me retratando já ao Ceará, né, a questão educacional das etnias cearenses. Essa educação escolar indígena do Ceará, né, atualmente, nós temos aqui 38 escolas, né, da rede estadual em 15 municípios, tem algumas também da prefeitura, vou me deter mais porque é um contingente muito grande, a questão do estado, tá? As que são geridas pelo estado, pelo governo estadual. Então, sempre em aldeias ou reservas, né, que inclusive sua maior parte ainda esperam pela demarcação do governo federal. Alguns territórios ainda estão para serem demarcados, alguns já foram demarcados. Também é uma luta importante, está travada essa luta e é importante também ser discutida até dentro da educação indígena e é discutida de uma maneira constante, né? A gente viu isso através de trabalhos de campo, de uma pesquisa, enfim, de várias pesquisas que são colocadas, né? E eu acho que essa luta e essa resistência, ela se persiste em várias aldeias de diferentes formas, né? Então, assim, o trabalho da gestão, né, do governo com a educação indígena é desenvolvido aqui pela nossa SEDU, que é a Secretaria de Educação Básica, através de uma coordenadoria, né, que é a CODEA, que é a Coordenadoria de Desenvolvimento da Escola e da Aprendizagem, e tem uma célula mais ou menos com 4 ou 5 pessoas, né, tem um coordenador e 4 pessoas, que é a célula de educação do campo indígena e quilombola.
para todas essas questões, né? Nós temos aí essa tabela com um quadro da educação escolar indígena dos municípios, as etnias, né, as nossas etnias, Tremembé, Anassé, Tapeba, Pitaguari, Genipapo, Canidé, Tapuia, Cariri, os Potiguaras, Tabajaras, Calabaça, enfim, Gavião, e todas que estão aí colocadas, certo? Distribuídas através desses municípios e os números das nossas escolas, no caso 38. Atualmente, essa educação escolar indígena ela tem como prioridade, né, o atendimento dos alunos das aldeias, né, das suas etnias, das suas comunidades. Assim como também o trabalho docente ele é priorizado para ser desenvolvido por professores indígenas, embora essas escolas atendam alunos externos a essa comunidade, estão sempre de portas abertas também, certo? E ainda existem também muitos professores, né? Um bom contingente de professores não indígenas para suprir essa necessidade. Essa formação ela é contínua. A gente tem um pouco da legislação, nós temos a legislação de âmbito nacional, que a gente já retratou um pouco aqui anteriormente, que é a Constituição Federal de 88, não é? Que assegura às comunidades indígenas o direito de uma educação diferenciada, específica e bilíngue. E aí tem alguns links para que vocês possam pesquisar e se aprofundar também nesse documento importantíssimo, né, que é um marco importante para essa causa. Né? Nós temos também o decreto número 26, certo, de 91, que dispõe sobre a educação indígena no Brasil. Nós temos a lei, a LDB, né, a lei 9.394/96, também tem um link para que vocês possam se aprofundar um pouco mais. Nós temos também uma resolução do Conselho Nacional de Educação, né, de 99, que fixa as diretrizes nacionais para o funcionamento das escolas indígenas, né, vem regulamentar todas essas questões e outras providências a serem tomadas. Nós temos ainda a Lei 11.645, que também é um ponto importante da legislação sobre a questão da educação escolar indígena, que vem fortalecer, aliás, tornar obrigatório, na verdade, né, a temática história e cultura indígena e não só, também afro-brasileira. Também deixo o link para que vocês possam se aprofundar. Temos também o decreto 6.861, que dispõe sobre a educação escolar indígena e define a organização em territórios etnoeducacionais. A resolução número 5 de 2012, que também define diretrizes curriculares nacionais para a educação escolar indígena na educação básica. E a resolução número 1 de 2015, que institui as diretrizes curriculares nacionais para a formação de professores indígenas em cursos de educação superior e de ensino médio. Então, nós temos todos esses documentos importantes em âmbito nacional, que é importante que depois vocês revisitem, né, façam leituras e estudos, se aprofundem um pouco mais. E temos também em âmbito estadual, aqui no caso do Ceará, né, que são mais específicos para a gente, que é a Resolução 382, que dispõe sobre a criação e o funcionamento de escola indígena no sistema de ensino do Ceará, a resolução do Conselho Estadual de Educação, número 447 de 2013, né, que altera alguns dispositivos, né, tentando melhorar e aperfeiçoar algumas discussões dessa resolução anterior, dispõe sobre também a criação e funcionamento da escola indígena, né, para o nosso sistema educativo aqui no estado. O decreto 31.057, né, que redenomina as escolas indígenas, constantes da estrutura organizacional da secretaria, da SEDUC, né, que vem também trabalhar essas nomenclaturas e, enfim, formas de se organizar. Sobre a formação de professores, né, nós temos eu tirei aqui uma fala também, que vem do próprio site da nossa secretaria, né, que diz o seguinte: visando a um desenvolvimento pedagógico em relação à educação diferenciada, voltada para as comunidades indígenas, a Secretaria SEDUC-CE dá início às primeiras experiências de formação de professores indígenas, com a implementação, em 1998, de políticas educacionais do Programa de Expansão da Escola Indígena no Ceará. Assim foi desenvolvido o curso de Magistério Indígena Tapeba, Pitaguari e Genipapo Canidé, juntamente com a FUNAI, formando o professorado indígena que iria passar a cobrar melhorias e servir de fiscais no próprio trabalho da SEDUC. Então, assim, a proposta da secretaria, a priori,
né? Foi esse primeiro curso aí, juntamente com a FUNAI, né? Em trabalhar essa formação docente na década de 90, porque realmente não existiam praticamente professores indígenas. O primeiro passo foi tomado pela secretaria, né? Mais posteriormente teve uma ação muito importante, que a gente vai ver um pouquinho mais aqui à frente, através da Universidade Federal do Ceará, tá? Antes disso, né, esse primeiro passo foi tomado pela própria secretaria, pelo governo, através também de algumas políticas e ações, né, tanto pela UFC, posteriormente, como também pela Unilab, certo? E aí eu tenho uma outra fala aqui também de um dos gestores que diz: a formação dos professores indígenas é desenvolvida pela UFC e pela Unilab, que é a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. A Unilab já entrou de uma forma agora mais recente, tá certo? Nas quais são oferecidas formação de graduação e de pós-graduação para a comunidade, com cursos e cotas específicas. No que se refere às políticas e ações por meio da Secretaria de Educação, SEDUC, após consulta bibliográfica realizada, constatamos nos documentos examinados que é assegurado aos povos indígenas o direito sobre a educação escolar específica, diferenciada e intercultural. Então, é bastante trabalhada essa questão da interculturalidade dentro dessas escolas, né? E também a própria secretaria através de formações, né? Essa formação de professores, como eu falei para vocês, ela tem início com a secretaria, mas ela vem ganhar corpo através de uma importante experiência da Universidade Federal do Ceará, através do professor Babi Fonteles, certo? Com o MITS, que é o Magistério Indígena Tremembé Superior, que é chamado Projeto Pé no Chão, que esse nome ele foi dado inclusive pelo cacique, não é? João Venâncio, que foi um magistério discutido, né, a partir da experiência dos indígenas. O professor basicamente desenvolveu uma tese de doutorado e trabalhou essa tese dentro da comunidade indígena, que é na Praia de Almofala, né, aqui no estado do Ceará. Esse foi um projeto com base freiriana, discutido pelos indígenas também, decidido por eles, né, em parceria com a universidade, certo? Com outras instituições, tá certo? Mas principalmente ouvindo as necessidades da comunidade. Então foi muito importante o MITS, porque é um grande referencial, ele é um marco histórico e também, digamos que ele proporcionou uma importante revolução também na própria universidade, com esse olhar para a questão indígena, que até então não existia um magistério próprio, né, para os indígenas. Depois dessa experiência, que foi extremamente positiva, ocorreu ainda o Liptacajá, que é também uma licenciatura intercultural indígena, né, das etnias, já envolvendo outras etnias, né? Itaguari, Itapeba, Canidé de Aratuba, Genipapo, Canidé e também os Anassés. Essa licenciatura, ela continua, nós temos uma foto aí da Escola Tremembé, que é uma foto atual, mas anteriormente essa escola era na beira da praia, né, ainda de uma forma muito rústica, né, um chão ainda de areia da praia, então começou mais ou menos de uma maneira muito simples e hoje se tem uma escola que eles com muita luta, com muita resistência, né, com muita garra conseguiram e conseguem manter, né, de uma forma brilhante. Essa licenciatura Lipitacajá, ela permanece. Aí a escola Tremembé. As considerações aqui para a nossa apresentação, para a nossa aula, que elas nos permitem trazer o quê? Sugestões, né? Para vocês aprofundarem algumas reflexões, né? Promover também discussões sobre essa emergência em defesa da escola, né, indígena, da educação indígena dentro dessa escola, não é? Em favor dos direitos indígenas, né? E principalmente dentro desse atual contexto político, social, econômico, cada vez assim mais conturbado e que exige da gente cada vez mais uma visão crítica, exige mais luta, mais força, né? E que eu acho que vai além da própria questão educacional. É isso, muito obrigada e até a próxima.